Olá, eu sou Elaine Cândida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu quero mostrar para você como finalizei a minha árvore de Natal. Mas antes eu vou mostrar mais umas coisinhas que eu andei fazendo para ela aqui, começando com essas peças de biscuit. Gente, eu não sei mexer com biscuit, mas eu me arrisco, sabe? Então olha aí a falta de habilidade. Vocês aí que mexem, por favor, considerem, tá? Que eu sou assim afoita. Então, eu coloquei 2 palitos de churrasco em volta da massa para abrir para que ela ficasse nivelada, bem retinha, né? E aí, sem os instrumentos corretos, né? Eu fiz com o que eu tinha aqui em casa, fui improvisando instrumentos e eu fui recortando, modelando os formatos que eu queria. Mas vocês podem ver que esses que estão do meu lado aí, já prontos, eles estão com algumas texturas. E como que eu fiz essas texturas? Antes de recortar a massa, essa massa de biscuit eu comprei pronta, tá? Antes de recortar, eu abri a massa e eu fui pressionando sobre ela alguns objetos que eu tinha com relevo. Por exemplo, a tampa da caixa organizadora que eu tinha aqui, ela tem uns desenhos, né? Então eu coloquei em cima e apertei. Peguei um carimbo também que eu tenho aqui de artesanato, coloquei em cima de outro. E aí depois que eu recortei o coração, a estrela, as casinhas eu recortei e aí eu modelei um coraçãozinho, recortei, ou melhor, risquei um coraçãozinho, aí recortei com uma faca de pontinha, né? Porque eu não tenho esses instrumentos para trabalhar com biscuit. Confesso que é uma coisa que eu não tenho muita afinidade e nem habilidade. E eu, de vez em quando, me arrisco a mexer, mas isso aí é uma exceção. E fiz esses buraquinhos aí, essa fissurinha, para poder passar o cordão para pendurar essas peças na minha árvore. Esse buraquinho aí eu fiz com um pedacinho de canudo. E aí, depois que as peças secaram, né, no outro dia, eu fiz a pintura delas, como vocês estão vendo aí, que foi uma pintura feita com tinta PVA para artesanato, na cor mineral. E essa que eu usei aí, ela é uma tinta que tem glitter. É um mineral com glitter, uma tinta muito bonita. E eu só dei uma demão só, porque a massa de biscuit é branca e eu queria realmente que essa peça ficasse bem clarinha. Então, uma demão foi suficiente para tirar aquela palidez do branco e para dar um tonzinho bem suave, bem delicado. E essas pecinhas ficaram lindas. Não ficou nenhum recorte assim muito perfeito, né? Mas eu não me importo, até porque eu realmente não estava querendo nada perfeito, parecendo coisa de fábrica. É tudo muito artesanal, né? E coisas artesanais tendem a ficar assim, né? Um pouquinho tortinho, um pouquinho rústico, né? Um pouquinho assim, meio até grosseiro, um pouco no seu aspecto, mas por causa disso, porque é manual, né? E eu particularmente gosto disso, eu gosto de ver aquela assinatura do manual nas peças, né? Isso é muito gostoso. E principalmente nesse caso aí, especificamente, que foi feito sem equipamento próprio, porque eu não tenho habilidade, como eu falei, para mexer com biscuit, e nem tenho afinidade também. Não é um material com o qual eu me identifico muito. Eu particularmente gosto de mexer mais com tecido, com madeira. Madeira, então, é minha paixão. Mas, de vez em quando eu me arrisco a lidar com biscuit. Aí saem, assim, algumas marmotas, umas coisas assim esquisitas. Aliás, a marmota é uma falta de respeito a gente falar isso dela, porque é um bichinho tão lindo, né? E não se compara as coisas que eu invento aqui, não. Mas, enfim, dá para passar. As minhas peças ficam lindinhas também. E você vai ver que lindeza que isso aí vai ficar lá na minha árvore, gente. Tá assim meio esquisitinho, meio tortinho, meio desajeitado, mas como eu falei para vocês, meu artesanato fica lindo no final e você vai ver que maravilha. Tá certo? Bom, então depois de pintar, basta colocar para secar e aí secando a tinta, a gente vai colocar as alcinhas de pendurar. Eu filmei isso tudo para vocês, mas eu na verdade não estava filmando nada. Eu apertei o botão errado do meu telefone aqui e a câmera não estava filmando e eu pensei que estava. Mas vocês vão ver essa colocação do nozinho aí lá no final
na hora em que eu estiver colocando as tags. Aí você vai ver é a mesma amarração, do mesmo jeitinho. E é muito fácil, não tem segredo nenhum. Outra coisa que eu andei fazendo aqui foi criando uma mini guirlanda para colocar lá na minha árvore. Eu tinha aqui umas bolinhas de isopor, bolinhas douradas, muito bonitinhas. E essa ideia, na verdade, eu tirei do canal Casa da Cláudia. Aqui, eu confesso para vocês, é uma cópia, tá? Olha lá que a Casa da Cláudia, inclusive, ensinou a fazer coisas lindíssimas. A Cláudia arrasa nos projetinhos dela. Eu achei lindo, então eu tinha essas bolinhas aqui, que inclusive eu comprei pelas orientações dela também, né? E fui atrás, gostei muito e fiz essas guirlandinhas. Fui só colando com cola quente e montei. Eu usei 12 bolinhas. Essas bolinhas são de 1 centímetro de diâmetro. E aí colei 12 com cola quente, fiz o círculo. Depois eu fiz uma decoraçãozinha. Primeiro eu coloquei a alcinha nelas para pendurar, né? Utilizei um pedacinho de cordão de sisal. E depois que eu colei esse cordão, eu venho com 2 pedacinhos de verdinhos ao redor. E também coloquei um lacinho que eu fiz com fita. Fiz um lacinho bem pequenininho, coloquei. Eu usei inclusive aqui o lacinho de xadrez, né? Xadrez preto e branco, que eu amo. Para não perder um pouquinho esse conceito farmhouse, que inclusive o meu apartamento eu tentei manter um pouquinho da decoração dele dentro desse conceito farmhouse. E finalizei com uma meia pérola também por cima, para fechar aí em cima do lacinho, né? Dar um toquezinho assim perolado. Trazer um pouquinho do conceito do branco também para essa pecinha. E ficou bem mimoso, bem bonitinho. Eu fiz 7 pecinhas dessa, coloquei lá. Aqui é só para dar mais uma ideia de incrementação. Eu peguei as bolas comuns que eu já tinha, fiz um lacinho que eu também pensei que estava filmando, para mostrar esse lacinho para vocês, também não filmou. Mas esse aqui você já me viu fazer em outros vídeos. Eu só peguei uma fita, juntei as 2 pontas e amarrei no meio com um pedacinho de cordão de sisal. Tá aí o lacinho e eu incrementei as bolinhas com esse lacinho para elas não irem cruas assim lá para a árvore, né? Não irem peladinhas assim. Então é importante fazer algum detalhezinho assim a mais e isso tudo dá um charme muito especial para a árvore. Gente, a minha árvore tá linda, você vai ver daqui a pouco como ela ficou bonita. Eu acho que de todas as árvores que eu montei foi a que ficou mais bonita, mais bem elaborada, mais bem pensada. E está assim me apontando para um novo tempo que Deus está me mostrando para a minha vida para o ano que vem. E eu estou muito feliz em sonhar com esse novo tempo. Daqui a pouco eu explico melhor para vocês sobre isso. E para finalizar, eu fiz umas tags. Eu realmente queria fazer de madeira, só que o tempo não deu. Eu até tenho as madeirinhas, algumas tags inclusive já estavam até recortadas, mas eu teria que recortar mais e eu estava sem tempo. E a bagunça aqui de ficar produzindo esses artesanatos já estava bastante intensa e prolongada. Há dias essa casa estava revirada, com tanta coisa de artesanato espalhada aqui. Bom, enfim, vários fatores me levaram a decidir fazer por papel mesmo, por scrap. Então eu peguei uma folha de scrap que eu tinha aqui, com tags prontas. Só recortei, como vocês estão vendo aí nas imagens, e isso facilita bastante a vida da gente. Depois de recortadas as minhas tags, eu usei um furador desses comuns mesmo, e aí fiz a perfuração para poder depois colocar a cordinha que vai permitir pendurar lá na árvore de Natal, né? E aí fui escrevendo palavras, né? Eu utilizei aqui um pincel desses de escrever em CD, porque era o que eu tinha aqui mais prático para fazer isso. E para deixar assim um pouco mais
intensa, né, a escrita. Então utilizei um pincel para colocar palavras positivas, palavras abençoadoras, palavras de esperança, palavras que profetizem bênçãos para o ano que vem. Porque é assim que eu vejo uma árvore de Natal, uma simbolização de uma vida que pode ser melhor a cada ano. Então eu fui colocando muitas palavras de exaltação, de vitória, de alegria, de bênçãos. E fui colocando, fui escrevendo. Enquanto meu coração foi se enchendo, eu fui escrevendo. Inclusive, eu tinha feito só essas primeiras tags aí, depois eu vi que precisava de mais e fui profetizando. Fui profetizando porque da nossa boca podem sair bênçãos e maldição. E eu prefiro que saiam bênçãos. Eu prefiro que do nosso coração fluam fontes, águas de bênçãos, águas de cura, né? Águas de vida. Então eu quis realmente encher o meu ano que vem de palavras positivas. Daí não foi nada muito bem elaborado, você está vendo que foi a minha letra mesmo, não teve nada de stencil dessa vez, até porque eu nem tenho stencils com essas palavras, eu preciso, né, providenciar. E olha aí a amarração que eu falei para vocês, foi como eu fiz lá nas pecinhas de biscuit, foi desse jeito aí também que eu coloquei, tá? Fui passando a cordinha de sisal, amarrando nas pontas e finalizando assim as minhas peças decorativas para minha árvore de Natal de 2022. A minha árvore de Natal é assim. Ela é muito mais que um simples pinheiro decorado. Ela é um instrumento profético que aponta para a minha vida e para o futuro que ela deve ter. Minha vida é como um pinheiro, uma árvore de raízes profundas, típica de regiões montanhosas e frias, que resiste a tempestades e invernos rigorosos e sempre dá sombra, fruto e abrigo a pequenos animais que dela necessitam durante o ano todo, apesar de todas as circunstâncias adversas a que é submetida. O meu pinheiro está adornado com frutos representados por bolas, estrelas, mini guirlandas, corações, casinhas, tags, pinhas, entre outros objetos que me fazem lembrar a diversidade de trabalho, de dons, de possibilidades que virão para servir, ser útil, ser bênção onde Deus me colocar. Não porque eu seja capaz por mim mesma, mas porque o seu Espírito habita em mim e me capacita, me habilita, me aparelha a ser uma representante de Cristo onde quer que eu for. Além disso, minha árvore de Natal também contém luz, a luz de Deus que brilha juntamente pela presença de outras vidas que fazem parte da minha história. Eu não ando sozinha. Os filhos de Deus não vivem sozinhos nesse mundo. Ao contrário, cada um deles é um ponto que emana luz de Cristo e, mesmo que pareçam muito pequenos, podem dissipar as trevas onde quer que eles estejam. E quando se juntam, formam um poderoso feixe de luz a iluminar o mundo inteiro. A minha árvore de Natal foi produzida com cores que apontam para a paz, para a prosperidade, para a harmonia, para a beleza, para a pureza, para a saúde, para a esperança, que são estados, sentimentos e práticas muito importantes que eu pretendo ter e manter ao longo de todo o ano que vem, mesmo quando as circunstâncias adversas chegarem.
E olha, elas sempre chegam. Por fim, a minha árvore de Natal tem sinos que lembram os sons dos louvores que partem da minha alma e enchem os céus em gratidão ao Deus que enviou o seu único Filho para salvar a minha vida da perdição eterna. Esses louvores devem estar constantemente nos meus lábios, inundarem constantemente o ambiente onde eu estiver. Assim, não me faltará a presença do Senhor, porque Deus habita em meio aos louvores. Aleluia! Esse é o meu jeito de representar toda a minha reverência na minha árvore de Natal, a maior de todas as estrelas da minha vida, ali, bem no topo, tipificando Jesus, o ápice da minha história, o centro, o cabeça de tudo. A Ele toda a glória, todo o domínio, toda a honra, todo o louvor, toda a força, todo o poder. Porque quando eu não tinha nada, Ele me deu tudo o que eu precisava. Quando eu não era ninguém, Ele me amou. Quando eu estava perdida, Ele me encontrou e trouxe sentido, razão e esperança. E é por isso que, apesar de ser uma data simbólica, eu celebro o Natal todos os dias do ano no meu coração. E em mais este dezembro, mais uma vez, utilizo a minha árvore de Natal para comemorar o nascimento real do Cristo vivo em mim, porque ela, com todos os significados que eu disse anteriormente, me ajuda a lembrar o quanto sou eu que preciso e dependo dele.